Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração e hoje nós vamos falar da terceira visão aqui de Zacarias, capítulo de número 2. Certeza que vai ser muito bom, eu tenho certeza, né? Que vai ser bacana demais. Verso 1 diz assim: tornei a levantar os meus olhos e olhei e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. A visão aqui de Zacarias, de um homem que tinha na mão um cordel de medir, da analogia, tá? Das outras visões, deduz-se que este era provavelmente um anjo em forma humana. Não é um anjo do Senhor, pois foi designado mas precisamente do que este costuma ser, né? E com mais detalhes ali, no livro de Ezequiel 40, verso 3 e Apocalipse 11, de 1 a 2. Verso de número 2. Então perguntei: para onde vais tu? Respondeu-me ele: para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. É interessante a gente ver aqui para onde vais. Zacarias pergunta a ele, e a pergunta do profeta lhe garante as informações de que o homem com a linha de medir pretende medir a cidade de Jerusalém. Para determinar suas dimensões exatas, isso não significa que a cidade de Jerusalém estava completamente restaurada. Naquela ocasião, estava sendo inspecionada, tendo em vista o término da obra. Verso 3: e eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Outro anjo lhe saiu ao encontro, a fim de Zacarias transmitir e pretendidas mensagem aos seus contemporâneos. O anjo, intérprete, vai receber a mensagem de outro anjo dele, dado para tal propósito. É interessante a gente olhar aqui, que às vezes dá um nó na nossa cabeça. Algumas coisas que Deus, ele traz a um profeta falar. Naquele momento ali, o profeta estava trazendo a terceira visão de Deus ali, e às vezes a gente não compreende aquilo que Deus está falando. Talvez nem o próprio profeta, ele com as suas limitações, ele consegue talvez descrever aquilo que Deus está falando. Por isso que às vezes dá um nó na cabeça da gente, daquilo que Deus está falando, e às vezes a gente não entende aquilo que Deus está falando, e porque é uma mente metafísica que é de Deus, e a nossa mente é física, então, e aí dá aquela colisão da mente física com a mente infinita, né, de Deus. Então ele está aqui falando algo que ele entendeu, né, e às vezes a gente passa aquilo que a gente entende, não dentro de algo completo, Deus nos dá completo, mas a nossa mente é muito finita. E lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. Como as aldeias sem muros, o jovem profeta aqui informando que Jerusalém será ampliada de tal maneira que se expandirá além dos seus limites, por causa da multiplicação dos homens e do gado. Dentro dela será habitada
como aldeia sem muros. Jerusalém experimentaria uma explosão demográfica sem paralelo em a sua história, quanto habitasse. Seguramente sem muros. Em 1 Samuel 6,18 fala sobre isso. Esther 9,19, Ezequiel 38, 39. Estes aumentos de população não se seguiu ao retorno do exílio. Relaciona-se a um dia distante indicado no versículo seguinte. Verso 5, pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor e eu no meio dela lhe serei a glória. E aqui é interessante que um muro de fogo, um muro tangíveis, não se encontraria em Jerusalém, mas o Senhor mesmo seria um muro de fogo imprecistáveis para a sua proteção no meio dela, da sua glória, mas a proteção é apenas parte da necessidade de Israel, o retorno da glória de Shekinah, da sua Shekinah. Está prometido aqui, a necessidade espiritual da nação será suprida como um retorno daquela glória que Ezequiel viu partindo da cidade. Essa profecia aguardada o cumprimento no dia milenar, que vai dizer em Ezequiel 11, 23 e também Abacuque 2, 14. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, querendo Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus no nosso coração. Fique com Deus até lá, em nome de Jesus.